Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Foi surpresa no plenário da Câmara, mas não surpresa para nós aqui, né? Ontem, exatamente aqui no Jornal da Manhã, eu comentei sobre esta decisão dos líderes dos partidos políticos e o plenário seria tomado meio que de assalto para aprovar essa anistia geral a toda roubalheira de dinheiro público para as campanhas eleitorais. Existe uma regra não escrita no meio político, né, que é aquela ética da malandragem, que roubar dinheiro público para a campanha eleitoral não é exatamente roubar, mas é. Olha, não há uma legislação específica para punir o Caixa 2 para a campanha eleitoral. E a ideia dos deputados, inocente, é de definir que a partir de agora é crime fazer Caixa 2 para a campanha eleitoral. Dentro disso estava a possibilidade desta anistia geral a todos os que cometeram esse tipo de crime até agora. E mais, havia uma emenda para explicitar essa anistia a todos os partidos e candidatos que receberam dinheiro ilegal para as candidaturas. Integrantes do Ministério Público que frequentam o Congresso Nacional, que são os chamados assessores legislativos, me disseram que isso é besteira, seria uma dificuldade muito grande para fazer a anistia, porque a polícia pode simplesmente pedir o indiciamento e o Ministério Público apoia por lavagem de dinheiro. A gente vê claramente, Tiago, aí esse divórcio que eu tenho relatado aqui sobre os representados e os representantes, né? O Congresso Nacional, em vez de apoiar as investigações da Lava Jato, como é uma decisão da sociedade, né? Fica tentando fazer curvas e evitar a investigação da Lava Jato, certo? É a demonstração de que todos os partidos têm medo desta investigação da Lava Jato. Daí, esta tentativa de anistia. O projeto ainda não saiu da pauta não, viu? Continua hoje com essa possibilidade. Será que pode ser aprovado, Zé Maria? Porque vai haver muita crítica, né, se isso for aprovado. Pois é, interessante é que a razão, ela é muito forte, né, Tiago? Nós podemos acompanhar ontem no plenário que só o PSOL, que é um partido pequeno, sem grandes representantes, e o Rede é que foram contra. Fizeram um barulhão danado, um estardalhaço, um constrangimento geral, e tudo isso forçou o presidente, o deputado Beto Mansur, que estava presidindo a sessão, retirar ali, não colocar em pauta. Mas o projeto continua na fila de votação no plenário da Câmara dos Deputados. É um desses projetos que é moralmente indefensável e, por isso, não deve vingar no plenário da Câmara e do Senado, apesar desta cara de pau que eu tenho dito aqui sobre a representação dos eleitores aqui no Congresso Nacional. Embora estranho, não é novo, não, professor, você anular uma... Porque há uma lei de sonegação fiscal que passa a não valer em razão da anistia, né, se ela for provocada, porque a lei nova não pode atingir o fato anterior, a não ser para a lei anterior, a não ser para beneficiar o réu. No caso, beneficiando, ela pode retroagir. Mas não é novo na legislação brasileira. Por exemplo, o adultério não é mais crime. Era crime antigamente o adultério, não é mais. O crime de sedução não existe mais no Código Penal brasileiro. Então, essa revogação de crimes anteriores não é novo no direito positivo do nosso país. Mas, na verdade, Joseval, é uma inversão. A ideia brilhante... Sem dúvida. Por isso que você falou que é imoral e eu concordo. A ideia imoral deles é a seguinte, é de que é crime Caixa 2 a partir de agora. E aí, com base nessa tese de que a lei não pode prejudicar, quer dizer, se é crime a partir de agora, quem fez Caixa 2 até então está automaticamente, subtende-se, né, de que quem fez o crime até agora estaria revogado, quer dizer, uma lei não pode retroagir. Então, esta é a ideia, esta é a tese que não é escrita na lei, mas que vai para o caminho jurídico. Tem antes dela os crimes contra os sistemas financeiros, crimes de sonegação fiscal, lavagem, que estão em plena vigência, né? Não, é verdade. Caixa 2 é que não existe uma criminalização explícita. Só lembra... De campanha. Claro. Na ação penal 470, o advogado de um dos réus veio com essa história. Caixa 2 tudo bem, tal, tomou uma lavada da Carmen Lúcia.
daquelas, tá? Um advogado aqui de São Paulo, inclusive, que defendia o tesoureiro do PT, o glorioso Delúbio Soares, tal, uma referência moral para todos os brasileiros, Delúbio, aquele que dizia que daqui a algum tempo tudo isso seria piada de salão. Lembra-se da foto dele no sítio de Buriti, fazenda de Buriti, com o esguicho. Eu me refiro ao Delúbio, professor, como o professor que não sabia lecionar. É verdade, porque ele passou décadas, ele recebia como professor de matemática e não dava aula, tal. Grande parte dos sindicalistas aí, desses criminosos, não trabalham, inclusive dos de ensino, tal. Agora, isso é uma imoralidade absoluta. Agora, com redes sociais, querer aprovar isso, com a presença da imprensa, com a nova sociedade brasileira que está paulatinamente se formando, é um longo processo, mas está indo de pouco em pouco, querer aprovar isso numa malandragem, numa segunda-feira, e saber que precisa também passar pelo Senado, é coisa, não tem jeito. E o Beto Mansur estava querendo dar uma de gaiato, né? Junto com parlamentares de outros partidos. Eu acho que era importante a gente buscar aqui, se for possível, desses parlamentares aí, paulistas especialmente, mas não só, saber que realmente que posição, se eles têm duas caras, né? Porque muitas vezes o parlamentar vem publicamente e diz uma coisa, mas na hora aí da Câmara, meio que escondido, vota contra os interesses públicos, né, Zé Maria? Pois é, eu queria dar uma informação também aqui nova, é que antes de ir para Nova York, o presidente Michel Temer teve uma reunião na base aérea com o presidente interino, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ali os dois definiram as votações, né, para depois das eleições. Claro, porque tudo para até as eleições. E o presidente está preocupadíssimo e pedindo muita urgência para o projeto que limita os gastos públicos. Isso está sendo considerado pelo governo como um marco muito importante e uma sinalização para o mercado. Agora, quanto à reforma da Previdência, o governo trabalha com o final do ano que vem. Há integrantes do governo dizendo que se a reforma da Previdência for aprovada no Congresso até o início do segundo semestre do ano que vem, já seria uma velocidade inesperada, ou seja, quem está se aposentando aí rapidamente e tal, pode ter um pouco de paciência, que isso não passa antes do final do ano que vem, não. A reforma da Previdência. Agora, o limite de gastos públicos é a prioridade zero para o governo. Até já, Zé Maria. Bom dia.